vida anda assim, rápida, corrida, nervosa. Uma hora o despertador toca e quando menos a gente espera, o dia já acabou. Mal dá pra pensar direito nas coisas que conquistamos. É como se tudo estivesse ali há tempos. Conforto, crédito fácil, tecnologia, temos tudo à mão. Mas do mesmo jeito que não temos tempo para olhar para as nossas conquistas, fazemos vista grossa para as desigualdades que batem à nossa porta. É um jeito de viver que causa insatisfação, tristeza, medo. E é nesse momento que muita gente procura algo maior, que dê sentido à vida, mesmo no meio da turbulência do dia a dia. Algo que seja esperança para sempre. Deus. Mas como encontrar a Deus que não vejo, que parece tão distante e tão longe? Eu tô no meio de uma ligação. Tô com muita pressa mesmo. Obrigado. Tudo bem? Fala rapidinho com a gente. Eu tô com muita pressa. Chega no sorteio do meu trabalho, então tá. Tá bom. Nossa, muito estressante, né? Trabalho o dia inteiro, eu vejo carregar um pouquinho aqui na academia. Provavelmente você já deve ter se feito essa pergunta, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Qual é o sentido da vida pra você? Felicidade. Ser feliz. Então, eu não tenho religião, não. Na verdade, eu também não acredito muito em Deus, não. Na verdade, eu não me preocupo com isso. Eu sou agnóstico, não tenho religião. Acredito, faço promessa. Qual santo? Ai, a última que eu fiz foi, acho que São José. 1 ano sem comer abacaxi, é ótimo, tá dando certo. Eu não acredito em doentes porque eles mentem muito. Cada um tem uma história, um modo de ser. E a religião católica oferece vários caminhos a serem seguidos. Vários caminhos que levam a um único lugar. Puta, eu já ouvi falar, mas eu não lembro, não sei direito. Opus Dei? Já ouvi falar, é uma igreja que faz diversas... mais ou menos, só por cima, assim, só faz diversas... não sei como dizer. Apronta bastante, assim. Apronta bastante, pelo que parece, né? Ela tem um culto, alguma coisa assim, que... Assim, eles escondem um pouco, mas que a gente tenta revelar. E o pessoal tenta revelar o que é, mas não sabe ainda. O Opus Dei é, vamos dizer, numa linguagem para facilitar a vida das pessoas, né, o entendimento, a gente pode dizer assim, que é uma partezinha da igreja, né? Então essa instituição se propõe a dar formação para as pessoas, né, para as pessoas normais, né, como você, como eu, como qualquer pessoa que queira se identificar com o cristianismo, que queira levar a sério o cristianismo, que queira ter uma vida coerente com a vida cristã. É isso. A obra não é um centro, a obra não é um edifício, a obra não é... A obra, o Opus Dei, é uma mensagem que você leva no coração para onde quer que você vá. Um exemplo bem claro é assim, a gente pode considerar a igreja a cabeça, e o Opus Dei, um braço, uma mão, como mais um caminho. O Opus Dei, ele nasceu, vamos dizer, a semente do Opus Dei, ela veio do coração de uma pessoa, né, de um bom cristão, que foi São José Maria. Quando a gente lê e conhece um pouco mais da história de São José Maria, a gente vê que ele, na época da juventude ali, ele já sentiu uma inquietação. São José Maria, com 15 anos na época, ele começou a caminhar pelas ruas. Viu aquele campo coberto de neve e umas pegadas, não é? E alguém que tinha passado por ali, pela neve, com os pés descalços. Uma coisa que para ele foi um baque grande. Um baque grande, ainda mais quando ele percebeu hoje. Descobriu que essas pegadas eram de um carmelita descalço. E que ele fazia isso com uma forma de demonstração de amor a Deus. Até que, então, ele decidiu, bom, a melhor maneira para eu ajudar a Deus, né, eu não sei o que ele quer de mim, eu vou ser sacerdote.
Nada mais, nada menos, ele mudou o rumo da vida dele por causa dessa inquietação. Durante 3 anos ele exerceu seu ministério sacerdotal em Saragoça, depois em Madrid, não é? Foi fazendo os seus estudos e sempre pedindo, né? Que o Senhor mostrasse para ele o que era aquilo que ele não sabia que Deus queria dele. En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Eu conheci São José Maria em 1974, quando fui para Roma. E foi uma lembrança que tenho assim muito impressionante, porque ele perguntou por mim: onde está essa filha minha brasileira que acabou de chegar, né? Chamou minha atenção o carinho, né? Eu me senti muito à vontade diante dele. Ele quis saber como foi a viagem, como eu estava, perguntou das pessoas do Brasil e até ele fez uma referência ao Brasil que depois eu vi que em outras ocasiões ele usava. Ao referir-se ao Brasil, ele dizia que era um continente e que ele esperava muito de todas as pessoas aqui do Brasil. A elevação de São José Maria Escrivá aos altares, portanto, permitindo agora que toda a igreja possa tributar-lhe um culto, isto é, um culto público, é, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento oficial por parte da igreja das suas virtudes, da autenticidade de suas virtudes, da santidade de sua vida e, ao mesmo tempo, de que também a obra que ele fundou é, sem dúvida nenhuma, um caminho seguro para a santidade. Mas a mensagem que Deus mostrou para esse padre foi uma mensagem revolucionária, que na época deixou todo mundo meio louco, né? Porque o que ele veio dizer? Que qualquer pessoa, né? Um cineasta, um médico, um advogado, um estudante, pode ser santo, pode encontrar Deus. Agora imagina isso no ano de 1928, onde as pessoas não imaginavam, né? Para você estar perto de Deus, você tinha que estar num convento, você tinha que estar numa clausura. Cara, já me identifiquei na hora com o Opus Dei. Por quê? Porque eu vi que eu podia ser um cara legal, realizar boas ações, só que eu não precisava abrir mão da cervejinha com meus amigos, de balada, de namorada. Para você ser católico, você não precisa se isolar do mundo. Não, para ser católico, eu vou viver o meu catolicismo e a coerência de vida no meio do mundo. Como eu cheguei no Opus Dei, foi numa busca pessoal. Assim, eu estava procurando alguma coisa diferente, estava saturado das coisas que o mundo oferece, digamos assim, dessas falsas alegrias, falsas oportunidades, desse amor livre, desregrado, da oportunidade de gula, de você ter. Eu falo, pô, mas a vida deve ser algo mais que isso. Agora eu começava a perceber que todas as coisas que eu fazia, elas eram muito boas em si, mas de alguma forma acabavam logo. E aí logo eu tinha que procurar outras, né, pra ir satisfazendo essa inquietude, assim. Essa inquietação. E aí eu pensei, né, falei, puxa, eu acho que eu tenho que encontrar alguma coisa que dê sentido pra minha vida. Comecei a perceber que aquilo era algo mais pra mim, né, que só essa vida assim, normal, boa, maravilhosa, que todo mundo vive, pra mim já é maravilhoso, mas eu queria mais, né, eu queria fazer algo mais pelas pessoas, eu queria fazer algo mais pela sociedade, e o Opus Dei me ensinou isso. Aquele nome Opus Dei me assustava um pouco no começo, parecia uma seita misteriosa, uma coisa, sabe, aquela coisa de... Parecia coisa da Ku Klux Klan, lembrei, que usava aqueles negócios brancos, né, aqueles capacetes, e daí o meu pai explicou um pouquinho pra mim, falei, será que é esse, o que será esse Opus Dei? Eu quero descobrir um pouquinho esse esquema. Uma coisa que tem no Opus Dei, assim, que eu até no dia 2 de outubro parabenizei
o meu marido, é porque eles sabem colocar Deus em primeiro lugar. E isso não é para qualquer um. Eu me aproximar do Opus Dei foi uma curiosidade, né? Eu li alguns artigos nas revistas, né? E eu me apaixonei por aquilo, porque aquilo que estavam escrevendo, aquilo que estavam dizendo, né? Em vez de me aguçar rebeldia ou crítica, eu pensei assim, eu vou conhecer esses caras, né? O que eles fazem, né? Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fui na casa, né? Foi numa quinta-feira, né? E eu cheguei, subi, né? Toquei a campainha, fui bem atendido, né? Não vi nada demais, né? E aí a pessoa que me atendeu, a primeira coisa que ela, né? Começamos a conversar, né? E logo quando eu fui embora, né? Me despedi, a primeira coisa que ela me deu foi um livrinho Caminho, né? De São José Maria Escrivá. Aí eu comecei a ler, né, aquele livro ali, cheguei e pensei, meu Deus, isso aqui é uma maravilha, isso é uma riqueza. Né? Então, quer dizer, foi simples curiosidade. Acho que uma coisa que a obra foi muito importante, é muito importante na minha vida, foi com a formação, porque eu sou muito mais convencida pela razão do que... Até porque eu sou matemática, mas a razão é que fala mais alto. E depois que eu passei a frequentar os meios de formação, de São Rafael, participar de retiro, convívio, e comecei também a participar das atividades da minha paróquia. Isso foi muito importante na minha vida. Que a mensagem é que as pessoas se santifiquem através exatamente daquilo que elas fazem, né? Então é isso que eu procuro fazer. Então pode me perguntar assim, mas como é que é se santificar estando no meio do mundo, né? Estando no mundo, o mundo que é cheio de correria, né? Cheio de informação. Para começar, é fazer muito bem aquilo que a gente faz. Você deve estar se perguntando se eu tenho tempo. Faço teatro, que eu sou advogado, que eu advogo, que tem que escrever artigo, faço um mestrado, que dou palestra pelo interior do estado. Você deve perguntar, você tem tempo? Onde que fica a tua santidade nisso tudo? E eu te respondo, a santidade fica em fazer as coisas bem feitas, oferecendo elas para Deus. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto. Antes de começar a escrever esse texto, eu falo, Deus, vou entregar esse trabalho para você, porque vai ser um trabalho bem feito. E nessa dedicação, nesse empenho, nessa concentração, eu coloco a presença de Deus. Por exemplo, me distrair, porque às vezes escrever um artigo, por exemplo, para o mestrado em Direito, é puxado. Eu penso, Deus, não, vou voltar para o trabalho e vou acabar fazendo isso aqui bem feito, oferecendo esse trabalho para você. Essa tribulação que eu podia entrar por ter esse monte de atividades, elas podiam me afastar de Deus. Mas a partir do momento que eu olho para elas e falo, isso eu estou fazendo para Deus, eu converto esse trabalho em oração. E é aí que eu consigo essa presença de Deus. Na verdade é tudo muito simultâneo, né? Eu não trabalho uma hora, paro e vou rezar, eu paro e vou na missa, eu paro, tá tudo muito junto. Então é uma coisa que está muito inserida no dia a dia, não é um peso. Eu faço as minhas atividades rezando, a diferença é essa, agradecendo a Deus pelo que eu tenho, principalmente por eu ser filha dele. Bom, a santidade. Vamos resumir, santidade bem resumido, é fazer o que Deus quer de você. Fazer o que Deus quer, o que Deus espera de você. E como descobrir isso? Bom, aí nós vamos ter que entrar em caminhos de vida de oração, de falar com Deus, bom, escutar o que Deus quer de mim. Por que quando a gente reza a Ave Maria, a gente diz Ave Maria cheia de graça? Ela diz, bom, porque o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Porque o Senhor encontrou em Nossa Senhora alguém que estava plenamente disposta a fazer a vontade dele. Eis aqui a serva do Senhor. Eu acho que quando a gente tem um contato, ou está intimamente ligado com Deus, que isso a gente faz através da oração, através de uma meditação, isso estar próximo com Deus, e que, aliás, também, eu acho que isso até é muito da doutrina do Opus Dei, que a gente pode estar com Deus, a gente não precisa só estar na igreja, ou só em momentos específicos, a gente pode no dia a dia, nas nossas ações do dia a dia, a gente pode estar com Deus. Então isso eu sei que é uma doutrina, é o que é muito falado no Opus Dei, mas isso fica comum, eu tenho consciência,
e que eu posso estar perto de Deus nas minhas pequenas ações, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu balé, na minha aula. Eu acho que, ou dentro de casa, com a minha família, acho que não há nada mais próximo de Deus quando você está em família, em harmonia com a sua família. Tem que fazer com amor, entende? Deus me deu a elas, entende com amor. Então, a diferença é isso, porque o que a gente vê fora, fora que às vezes entende, brigam e não sei o quê. E nós não, nós discutimos, mas a gente tem o perdão, entende? Aqui em casa a gente tem o perdão. Tanto elas, entende, como humanas, né? Ela tem o perdão. Uma faz uma coisa para outra. Já é imediato, já é automático, pedir perdão. Mas elas mesmas falam, as professoras mesmo da escolinha falam assim, vocês são diferentes, a gente não sabe o que é, mas vocês são diferentes. Entende? E aí elas mesmo, né? As filhas para nós não é peso, né? É uma graça de Deus. Quando me vem na cabeça Opus Dei, família. Família numerosa. Família numerosa, já dizia São José Maria Escrivá, né? Que adorava, né? Família numerosa, tudo. Que ele dizia? Que ele amava a família numerosa. São José Maria Escrivá, né? Fundador do Opus Dei. Uma tertúlia, acho que na Venezuela, não me lembro onde que nós estávamos assistindo outro dia, né? E uma mãe de família levantou. Tinha 5 filhos. Tinha 5 filhos, né? E ele Como chegou... é que eu faço, né? No dia a dia. E aí ele gritou, né? Eu amo família numerosa. Né? Aí foi a resposta para ela, foi a né? resposta para ela, né? E para nós também. Eu sou fã de família numerosa. Sou fã de família numerosa. Né? Quer dizer, então ele é o nosso fã. Como é que o Opus Dei me ajuda nisso, vamos dizer assim, né? O Opus Dei me incentiva aqui no trabalho da paróquia, não é? No atendimento às pessoas, na minha vida de oração, de piedade sacerdotal, não é? Na celebração dos sacramentos, na obediência ao meu bispo, na fidelidade à igreja e às normas da igreja, no amor ao Papa, não é? Isso é uma coisa que eu aprendi muito no Opus Dei, muito na obra, né? Falando assim, parece que dentro do Opus Dei não há dificuldades, que é tudo um mar de rosas, um lugar assim onde a gente entra e não há problemas. Não é isso. Por quê? O Opus Dei é feito de pessoas, né? As pessoas têm defeitos, as pessoas têm erros. Eu tenho defeitos, eu moro com 8 pessoas que têm temperamentos diferentes. Algumas pessoas são mais irascíveis, outras são mais passivas, né? Então, há dificuldades no Opus Dei? Claro que há. Você se depara com dificuldades no meio da sua vocação? Claro que se depara. Qual é o casal que não se depara com dificuldades no seu casamento? Não existe. Claro, nós temos os nossos dias de estresse, de agitação maior, onde às vezes as coisas no trabalho atrapalham um pouco a convivência da casa, porque a gente chega cansado, com um problema que não conseguiu resolver e tal. Mas é a vida normal de cada um. Mas existe assim, arrumar uma mesa do café da manhã e saber colocar um talher, assim, não por etiqueta, mas por amor a outra pessoa, por outra pessoa gostar, né? Você fazer um almoço de sábado, que fosse um arroz e feijão, mas você sabe que o arroz e feijão ela não come a semana inteira. São sutilidades que são feitas com uma coisa especial que é o amor. Isso você estava falando a verdade. Tem hora que às vezes a gente se esforça muito para ser santo, né? E de repente está lá se esforçando para sorrir, aí vem alguém e te fecha no trânsito. Aí depois, no outro momento, você tá, sei lá, né? Buscando... tá querendo ser melhor, fazer bem o trabalho, e logo alguém já te fala, pô, mas não ficou bom, né? Então aí às vezes parece... sei lá, tem muitos empecilhos, muitas dificuldades, né? E como é que eu vou ser santa desse jeito, né? Justamente para isso eu acho que a gente tem que buscar outros recursos também, que no Opus Dei a gente chama, são as normas, né? Que a gente fala, que na verdade são algumas coisas que a gente procura viver e da qual a gente pode tirar força para também enfrentar todas as outras dificuldades e também buscar o que eu acho que é mais importante na santidade, que é amar. Eu não acho que a santidade seja fazer muitas coisas, acho que o mais importante da santidade é amar. Agora, como que eu vou amar? Eu posso amar a Deus através assistindo a Santa Missa, por exemplo. Porque lá eu sei que é a renovação do sacrifício da cruz e que Cristo morreu por mim para me salvar, e aquilo é a maior manifestação de amor. Então, buscando através da assistência diária da Santa Missa, buscando através até de rezar o terço. Contam que entrou
um sujeito num táxi, não me lembro onde também, e que viu, né, uma estampinha de São José Maria colada no painel do táxi. E, sabendo quem era, né, perguntou para o taxista: mas o senhor sabe quem é esse aí que o senhor tem colado no táxi? Claro, esse é um grande santo, né? Na época acho que não tinha sido canonizado ainda. Esse é o Beato José Maria. E você sabe o que ele fez na vida? Claro, ele é o fundador do Opus Dei. Ué, mas você é do Opus Dei? E o taxista disse: sou. Mas eu pensei que o Opus Dei fosse só para os ricos. E o taxista disse para ele: o senhor está que nem eu no início. Quando eu comecei no Opus Dei, eu fui convidado pelos meus amigos taxistas. E eu achei que o Opus Dei fosse só para os taxistas. Depois é que eu fui saber que era para todos, né? Teve um caso que eu me impressionei, assim, que é um paciente que eu entrei um dia no quarto, ele estava lendo um livro. E eu comecei a conversar com ele. Falei: o senhor gosta de ler? Ele falou: gosto de ler, eu leio muito. Tudo que aparece eu leio. E conversando com ele, eu falei assim: então eu vou trazer um livro para o senhor. E ele começou a ler, e ele se interessou, e todo dia eu passava a visita para perguntar das refeições, como ele estava, acompanhar o trabalho normal, e a gente sempre conversava um pouco do livro. Essa foi uma internação que ele ficou, acho que uma semana. Passado 15 dias ele voltou, e ele falou: olha, eu li o livro, estou te devolvendo, e eu voltei agora eu pensando, eu voltei a ir à missa aos domingos. Eu e minha esposa, a gente estava um pouco afastado da religião, voltamos. Seria mais um paciente em qualquer ambiente, mas eu consegui dar algo a mais, né? E com isso eu consegui dar um valor sólido para a família dele, um valor que é para isso que a gente vive. Acho que tudo passa, né? A saúde passa, os valores financeiros passam, mas isso não, né? O que ele vai deixar para o filho dele, como ele vai viver a vida dele, isso é um valor que não passa. Eu vejo a atuação do Opus Dei de uma maneira muito positiva, evidentemente, como bispo. Primeiro porque é uma obra de igreja, reconhecida pela igreja. Segundo, eu vejo no Opus Dei uma preocupação muito grande em acompanhar os seus membros e dar-lhes uma formação muito sólida, muito profunda, sempre em comunhão com a igreja, evidentemente. Mas não para guardá-los, digamos assim, dentro de uma comunidade ou dentro de uma instituição, mas pelo contrário, para enviá-los ao mundo, para serem no mundo testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, serem no mundo sal, fermento, luz, buscando a transformação da nossa sociedade, dentro do projeto de Deus. Ao contrário do que as pessoas pensam, que você tem uma pressão, a liberdade é muito respeitada, assim. O tempo da pessoa, até porque, como eu falei, eu estava afastada da igreja há bastante tempo. E quando eu conheci a obra, voltei aos meios de formação. Então, ir à missa todos os domingos, ou direção espiritual, não eram coisas comuns para mim. E isso foi quando eu quis fazer. Essa ideia, São José Maria Escrivá frisava muito, que ele não queria robôs, pessoas que não pensassem, que não refletissem e que não agissem por conta própria. Meu pai, ele se dizia ateu, né, e era comunista, né, se dizia amante do comunismo. Só que meu pai, né, sem saber, ele vivia o espírito do Opus Dei, porque ele fazia o trabalho dele muito bem feito. Inclusive, eu aprendi isso com ele, antes de aprender com o Opus Dei, a fazer as coisas bem feitas, a viver as virtudes, a ser uma pessoa reta, né? E ele me ensinou a fazer as coisas por amor, né? Porque ele fazia isso, ele não acreditava em Deus, mas ele fazia isso por amor à família, por amor à esposa, né? Minha mãe, por amor aos filhos. Eu sou advogado, trabalho na maior empresa de perfumaria, de franquias no mundo. Eu não precisava deixar o meu emprego para ser cristão, eu não precisava deixar as coisas. Você poderia ser cristão estando no mundo. Aquela pessoa que vive aqueles valores, ela é na universidade, ela vai ser numa roda de amigos, ela vai ser num barzinho, está num barzinho com os amigos, vai ser num esporte, se ela pratica, ela vai ser coerente. Isso traz a felicidade. A pessoa não está se preocupando com como é que eu sou aqui ou como eu sou ali. Mudou minha vida. Muitas coisas eu já vivia, só que eu vivia com uma meta diferente.
com uma visão diferente. Então, muitas coisas eu já fazia, já trabalhava, já me empenhava nas coisas do trabalho, na vida da minha família. Mas essa visão de fazer as coisas com mais perfeição, mesmo tendo defeitos, mesmo lutando, mesmo querendo ser melhor, e muitas vezes não conseguindo. Isso é o que me conquistou. Esse mistério que muitas vezes a gente ouve falar do Opus Dei é justamente isso. Na verdade, o cristianismo é conhecer Jesus Cristo, esse encontro pessoal e amar Jesus Cristo. Então, porque eu amo Jesus Cristo, eu quero estar com Ele, eu quero segui-lo, eu quero viver aquilo que Ele me propõe. Né? E a obra, o espírito da obra vem propor exatamente isso, né? Aquilo que Jesus Cristo disse, aquilo em perfeita união com a Igreja Católica. Né? Então eu tive muitas oportunidades assim, de alegrias, de tristezas, mas sempre um único verdadeiro amigo, que era Deus comigo. E há uma razão para sermos tristes, é esta de não realizar esta vocação. De modo que o santo é sempre uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Da caminhada de caminhão, seu horário nunca é cedo. Onde estou? Quando escondo a minha pra colher amor, sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Simultão no tempo, no topo, no chão, em cada estrada, caminhada de caminhão. Seu horário nunca é cedo. Onde estou? Quando escondo a minha olheira é pra colher amor. Sala, se ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Acho que nos muitos depoimentos que tiveram, e a minha própria história de vida, eu também estava à busca de Deus, estava buscando Deus. E Deus me apresentou o Opus Dei. Muitas pessoas podem estar buscando Deus, e Deus vai apresentar um outro movimento da igreja. E todos são caminhos para você chegar a Deus, para você poder usufruir desse amor. E eu pergunto daí para vocês, por que não o Opus Dei?